Fala, meus amigos, querida audiência, maravilhosas pessoas, empresários, empreendedores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ecosistema. Estamos aqui muito felizes, né, com mais um episódio, com mais uma consistência nossa, episódio 170. A gente costuma dizer que o nosso nome é resiliência, é constância, e tudo que você, empresário, empreendedor, precisa é disso. Né? Quanto mais você for resiliente, né, mais você se aproxima dos seus objetivos. E a gente está trazendo hoje um casal, né, convidados, né, maravilhosos, para a gente estar ali compartilhando, né, história de vida, falar de negócios, falar de business. Se você é casado, se você é casada, já chama seu companheiro, sua companheira, para você também poder assistir esse episódio, né, juntamente com ela, com ele, para você entender como ter sucesso no seu negócio, empreendendo em casal, né? Que é um desafio, né? É uma dificuldade que as pessoas têm. E a gente trouxe esse casal aqui hoje para mostrar para você que tudo é possível. Tá? Antes da gente passar a bola, me apresentar, né, Sandro? Porque tem muita gente que caiu de paraquedas hoje no episódio 170 e, pô, quem é esses caras? Que é esse negócio do Ecosistema Podcast? Meu nome é Hugo Fernandes, sou um dos fundadores do Ecosistema Podcast e do Ecosistema Business, né, um movimento que mais cresce hoje, um movimento empresarial que mais cresce hoje no Nordeste. E te aconselho lá você a nos seguir, @Hugo Fernandes, @Ecosistema Business, e nada melhor do que ele mesmo se apresentar. Falei para a nossa querida audiência quem és tu. Sandro Samper, sou cofundador do Ecosistema Podcast e o Ecosistema Master Business. Os loucos que criaram o movimento que mais cresce no Nordeste, que está mudando a mentalidade e a cultura dos empresários da nossa região, que esse é o nosso grande pilar, né, não? Exatamente. E estamos aqui há 170 vezes trazendo empresários, empreendedores, para levar para você um pouco da história, um pouco do conhecimento, um pouco da expertise, para que você também possa acessar um pouco dessa inteligência empresarial. Perfeito. Que nós construímos. Perfeito. E aí, se você me perguntar assim, vocês vão gravar quantos episódios? A Bíblia diz 70 vezes 7. Não tem. Gente, vamos lá, né? A gente vai iniciar esse episódio aqui. Antes de iniciar, de fato, passar a bola, curte esse episódio, tá? Comenta aqui, se inscreve no canal. A gente percebeu que 70% ali das pessoas que acabam assistindo a gente esquece, né? A gente vai entender que é um esquecimento ali, é um pequeno detalhe de você clicar ali e se inscrever. Vamos fortalecer cada vez mais essa comunidade de empresários e empreendedores que a gente está criando. Sem mais delongas, vamos lá apresentar esse casal maravilhoso, incrível, que eu tenho a honra de estar aqui sentado, tá? Sejam bem-vindos, Jonathan Oliveira, Jamile Oliveira, né? Os fundadores da Casa do Homem Moderno. Quando eu abro essas histórias que eu ouço isso, eu falo, meu Deus. Eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá, você precisa ir lá. Meus amigos, sem mais delongas, o povo já enjoou da minha voz e eu queria que vocês se apresentassem, e é uma honra pra gente ter vocês aqui compartilhando com a nossa audiência. A honra é toda nossa. Eu sou o Jonatas Oliveira, fundador da Jonatas Oliveira, né? A loja que deixa homens ainda mais elegantes, a Casa do Homem Moderno. E tá nesse podcast, o Hugo Sandro, é uma honra, estou muito feliz. Acompanho o trabalho de vocês e quero parabenizar aqui, né? É um trabalho que de fato tem feito total diferença na nossa região. Uhum. A gente não tínhamos essa cultura. E vocês vêm de fato fazendo esse trabalho extraordinário. Parabéns. E era um sonho participar desse podcast. Nossa, e olha a Jonatas Oliveira realizado. Aqui. E tá aqui a minha digníssima. Vou deixar ela se apresentar, por favor. É um prazer, gente, estar aqui com vocês, essa audiência maravilhosa, vocês que são pioneiros e estão fazendo um movimento, assim, fortíssimo em nosso Nordeste. Então, eu sou Jamile Oliveira, cofundadora da marca de moda masculina, Jonatas Oliveira, e é um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês a nossa experiência. Bacana demais, que apresentação isso, que apresentação. Prazer, nossa, só que eu tô meio desfocado aqui, né, que é a casa do Homem Moderno, e tá todo moderno aqui, eu tô básico. Mas eu sei que isso aí foi estratégia. Ó, eu vim básico aqui para mostrar para vocês. Para receber consultoria. Como é que você, básico, com um simples olhar de quem entende, vai
fazer com que você fique moderno, tá? Então, Transformar a sua imagem. exatamente. Toque mágico. Exatamente. E rapidinho, já que você puxou o gancho, você falou que você tá de Básico, inclusive, essa t-shirt aqui é justamente da Básico, né? Uma das nossas parceiras, patrocinadores, a Básico, que é uma empresa também, né, nordestina, Que legal. e ela tá expandindo agora para Bahia, né? Ela é de Sergipe, tá vindo para Bahia, então um abraço pros meus amigos da Básico. E vamos que vamos, hoje a gente tá Massa, falando parabéns. de moda, de roupa, e é isso aí. De estilo. De estilo, de elegância, de autoconfiança, né? Vamos falar com quem entende, né? Quem entende, A gente exatamente. é ousado, a gente começa a vestir, mas quando a gente tá na mesa com quem entende, a gente vai trazer todo esse know-how também pra vocês, porque a imagem é muito importante hoje, Com né, certeza. pro empresário, né? Você chega, o primeiro impacto que você tem é com a sua imagem. Então tá bem vestido, tá bem alinhado, é um dos pontos fundamentais pra você que é empresário Perfeito. conseguir compor ali a sua rede de sucesso. Isso aí. E antes da gente dar as pauladas aí na cabeça da audiência, dos Augustinhos Carraras, que vai pros eventos de quadriculado e listrado ao mesmo tempo, você precisa entender de estilo, vamos entender, né, quem é o Jonatas Oliveira, quem é a Jamile Oliveira e o que é a Jonatas Jonatas Oliveira. É, Oliveira. A gente Iniciou. vai falar, a gente vai É. falar um pouco sobre Desculpa, esse processo. Spoiler, A gente vai falar. deixa eu- Vamos lá, fiquem à vontade. Conta um pouco de como tudo começou, a ideia que surgiu. A gente gosta de ouvir histórias de como o negócio surgiram. Que legal. Maravilha. Eu começo a contar então. Pode começar, meu Vocês amor. estão diante de dois jovens, no caso, a gente é jovem ainda, né? Tá no Estamos chegando perto Tá no dos sangue. 40, mas... Jovem. Na verdade, vocês estão diante de um casal de sonhadores, né? Perfeito. Casal que literalmente tinha tudo para continuar onde estava, Uhum. com a vida paralisada, acomodado, mas Deus nos direcionou por um caminho que nos fez chegar onde nós estamos. A Jonatas Oliveira surgiu em um momento muito difícil, eu acredito que foi o momento mais difícil da nossa vida. Financeiramente falando também. Eu vim do comércio, né? Trabalhava em uma grande empresa de eletrodoméstico, entrei como vendedor, fui para encarregado de treinamento, passei a treinar equipes. Só que chegou um momento que alguns líderes dessa empresa foram cortados Uhum. e eu entrei, né? Mas sempre foi um empreendedor, né? Sempre fui empreendedor, sempre. E aí, o que é que acontece? Eu passei um bom tempo sem trabalhar e pedindo a Deus uma direção. Enquanto eu estava desempregado, eu viajei por alguns estados pregando, ministrando. Todo mundo já sabe que me conhece, que me acompanha, eu sou evangélico, e eu ministro a palavra palestra desde os 13 anos de idade. E enquanto eu viajava, palestrava, eu não estava tendo resultado financeiro. Sim. Então, passava dias fora de casa. Só que ela entrou aqui um detalhe muito importante que vale a pena falar. Sim. Né? Ela falou que eu sempre fui empreendedor, né? Eu comecei a empreender com 13 anos de idade. Uhum. Então, deixa eu só voltar um pouco aqui. Uma época muito difícil, meus pais desempregados. Eu lembro que eu troquei meu único brinquedo por 2 caixas de mel para poder vender esse mel Caramba. e trazer o alimento para casa. Meu pai desempregado, minha mãe desempregada. Além de estar desempregada, minha mãe estava enfrentando um processo câncer. muito delicado com a saúde. Minha mãe estava com câncer. Sim. Então, meu pai ficava mais cuidando da minha mãe. Eu, com 13 anos, chegava da escola, tirava os livros da sacola e colocava mel. Uhum. Mel feito em casa, aquele mel bem artesanal, né? Uhum. E eu saía nos mercados, nas quitandas do bairro vendendo para trazer para casa o alimento. Então, quando eu comecei a perceber que venda estava dando dinheiro, era um dinheiro rápido, aí a mente já começou a evoluir, né? Comecei com o tempo, ir para a Feira de Santana, trazia roupas. Então, tive um tempo da minha vida que era, como é que se chama? Vendendo muamba. Muambeira. Mombeiro. Muito bom. Mombeiro. Então, sempre tive esse lado empreendedor. Sempre. Aí, voltando para essa situação, após sair dessa empresa, passei um bom tempo desempregado, viajando, pregando, que é algo que eu amo, Uhum. pregar, palestrar, só que sem resultado financeiro. Então, chegava em casa, ela ainda trabalhava CLT. no CLT,
era caixa de uma empresa, e eu chegava em casa de viagem, encontrava os boletos para pagar, ela deixava tudo organizado em cima da mesa e um vaso em cima. O vaso já estava assim, de tanto boleto. Resumindo, quando eu voltava de viagem, não tinha condições nenhuma, não conseguia pagar aquelas dívidas. E o meu filho pequeno, na época tinha quantos anos? Era bem pequenininho, acho que já tava com uns 3 anos. 3 anos, né? Nossa. E eu passava muitos dias fora, tipo 15 dias, Caramba. 18 No dias. estado, O mínimo no- era 10 dias. Uhum. E eu me programava para as viagens para poder voltar com recurso para quando chegasse em casa, pagasse as contas e pelo menos sobrasse algo para levar eles para poder comer uma pizza. Uhum. E nunca dava. E vale salientar que essa fase da nossa vida, a gente estava feliz por ele estar fazendo a obra de Deus, mas em consequência a gente estava tendo muitos problemas, tanto na vida financeira quanto também no nosso casamento, porque eu estava Sim. sobrecarregada, ele viajando, o filho pequeno, crescendo sem referência do pai, e as viagens, o custo que recebia ali nunca dava nem para cobrir os custos da E um viagem. detalhe, porque quando eu viajava era tanto amor, e até hoje, né? Mas hoje eu faço de uma outra forma, é diferente, Uhum. e eu vou chegar nesse ponto. Mas quando eu viajava, que as agendas eram firmadas em várias igrejas, né? Um exemplo, ia para São Paulo, então era 10 igrejas, as agendas tudo certinha. Eu ainda pegava um cartão emprestado, né? Para comprar as passagens. É. Então eu arcava ainda com a minha ida, com a minha vinda, e na maioria das vezes com as minhas hospedagens onde eu estava. Uhum. Então, eu fazia um investimento primeiro, né? Eu já viajava Com Já ia dívida. devendo, já ia devendo. e geralmente quando eu voltava, nem o dinheiro para pagar aquele cartão O eu custo da tinha. viagem, O né? custo da viagem não dava. Caramba, hein? Então a gente já estava assim pedindo a Deus muito que nos desse uma direção, porque uma direção que não impedisse, né, dele cumprir o propósito dele, o Perfeito. ministério dele, mas que também a gente não dependesse dessas ofertas para a gente sobreviver. Uhum. A gente tinha sonhos, a gente tinha um custo de vida, então a gente não queria viver assim. Eu também orava porque eu não queria o meu filho crescendo sem a referência do pai. Então foi nesse cenário todo, em uma dessas viagens missionárias que ele vai contar, agora que o Senhor nos deu a direção da Jonatas Oliveira. Olha, eu ficava tão triste em estar ausente do meu filho, acompanhando à distância, que quando eu chegava no hotel, me via sozinho, meu amigo desabava. Caramba. Então, assim, você está distante do seu filho crescendo sem a sua referência. O meu pai, na época, ficava muito com o meu filho, cuidando, fazia o meu papel. E quando eu vi o meu filho chamando o meu pai de pai, eu Nossa. falei, eu tô fazendo tudo errado. Só que eu achava que eu tinha que viajar, Uhum. tinha que fazer a obra Uhum. e, de uma certa forma, tentar trazer um recurso. Mas assim, e vale a pena falar isso aqui, eu não viajava na intenção de receber dinheiro da igreja. Sim. Era a missão. Eu viajava levando materiais meus. Eu viajava Nossa. levando DVD, levava livros, levava Bíblia, Gravatas. Pra gravatas. vocês, viu? Ó, o mambeiro, a visão. Porque quando eu terminava de palestrar, de pregar, eles organizavam uma mesa pra mim na frente Muito da igreja. bom. Então quem ia saindo, ia apresentando, vendendo. Entendeu? Não era aguardando Sim. a igreja me pagar. Algumas igrejas me davam uma oferta simbólica. Eu nunca questionei nada. Nunca exigi, nunca estipulei valores. A minha ideia era preciso levar material e vender. Porém, estava ficando muito complicado. Muito complicado. Meu filho pedindo as coisas, a gente não podia comprar. Uhum. E aí, teve um dia que me marcou. E aí foi a gota d'água. Nós já vínhamos orando a Deus, pedindo a Deus uma direção. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não quero estar com o microfone, pregando ali, direcionando um povo, trazendo uma palavra bíblica de despertamento, direcionamento, mas pensando, poxa, quanto é que o pastor vai me dar hoje? Exato. Quantos DVD, quantas gravatas eu vou vender? Vou chegar hoje no hotel com quanto? Quanto eu mando para casa amanhã? Será que vai dar para pagar a conta de luz? Então, assim, chega uma fase que eu estava pregando, mas antes de começar a pregar, eu estava preocupado. Essa estava a nossa vida, vendendo, na verdade, o almoço para comprar janta. Uhum. E eu lembro que uma das últimas viagens que eu fiz, eu ia viajar de madrugada, e aí eu aguardei ela chegar da empresa que trabalhava para que a gente fosse no mercado comprar os lanches do filho, né, da semana. Eu ia estar ausente, Pra então você viajar queria deixar tranquilo, tudo né? bonitinho.
E aí eu não tava com dinheiro, porque o que eu tinha, eu usei pra... Comprar passagem? A passagem foi cartão, mas aonde eu ia chegar, eu precisava comprar passagem de ônibus para poder ir pro interior. Então, e eu precisava chegar com algum valor nesse local. Uhum. E aí, vamos utilizar o cartão benefício que a empresa dava para ela, como funcionário. Então, era Era R$200 na 200 época, reais, né? algo assim. E até já tava bom, porque começou com R$100 na época. E foi aumentando gradativamente. Então, quando a gente foi comprar, separou tudo e tal, foi passando no caixa, aí a fila enorme do supermercado. Quando passa o cartão, amigo, nada. Cartão estava bloqueado. Nossa. E aí não conseguia mais falar com o administrativo para saber o que foi que tinha acontecido. E aí a caixa perguntou, tem alguma outra forma de pagamento? E falou olhando para quem? Pro homem, pro provedor. Sim. Aí eu me vi naquela realidade, sem um centavo no bolso, sem cartão, sem nada. E eu falei, infelizmente não tem. Envergonhado, eu lembro como hoje eu fui me retirando, deixei ela. Fui me retirando envergonhado, porque a filha, todo mundo olhando pra mim, que é o provedor. E ela não... a gente volta amanhã. E ali foi a gota d'água. A gota d'água. Ela ainda se manteve forte, mas eu, como o sacerdote, como provedor, vou viajar aquela madrugada, vou deixar minha esposa e meu filho. E cadê o lanche do meu filho? Já tava tudo certo, tinha que viajar. Uhum. E eu lembro que eu tava com a moto do meu irmão emprestada. Essa época eu morava no São Caetano, então eu saí da rótula ali e peguei a BR à noite e olhava pro céu, pras estrelas, e as lágrimas desciam. E eu vindo pilotando. E eu falei, em cima daquela moto, voltando pra casa, eu falei, Deus, eu não aceito mais isso. E eu não quero mais isso pra mim. Eu amo pregar a tua palavra, amo estar no altar, porque me completa, eu amo fazer isso, mas eu não quero estar ali com esse sentimento de voltar para casa e não arcar. Perfeito. E não poder suprir. E eu lembro que antes de eu viajar, meu filho já estava dormindo, que eu ia sair de madrugada, estava dormindo no quarto dele, como de costume, eu sempre ia antes de viajar, dava um beijo nele e saía. Só que nesse dia eu fiz diferente. Nesse dia eu dei um beijo nele, botei a mão na cabeça dele e na minha oração eu falei, Deus, eu não vou permitir que meu filho passe por necessidade. E eu sei o que é isso, eu passei muita dificuldade, né? Levou um tempo na minha vida, nessa fase dos pais desempregados, meu amigo era cuscuz de manhã, cuscuz de tarde, cuscuz de noite, dando glória a Deus. Quando tinha uma manteiga, era algo surreal. Então, eu falava, eu não aceito viajar e deixar a casa do jeito que tá. Ser um básico para meu filho levar para a escola. E a gente intensificou ainda mais a oração, não foi? E essa viagem, vale a pena falar aqui, porque quando veio a proposta dessa viagem, foi um amigo que me indicou, ele disse, Jonatas, esse lugar que você vai é diferente de tudo que você já foi. Então, o povo é próspero, abençoador. O povo é próspero, abençoador. Então, assim, aí, se você costuma levar 50 DVD em uma viagem, dobre a quantidade, porque o povo compra. Aí eu falei, pronto, é agora. Matamos. Vou voltar hiper, super abençoado. Então eu me programei, o que eu tinha de dinheiro à reserva, mandei reproduzir vários DVD. Eu levei 100 e poucos DVD, gravatas e tanta coisa. Livros. O pastor que ia me receber, o estado foi Rio Grande do Sul. Uhum. O pastor que ia me receber no Rio Grande do Sul, dá até... Foi a viagem mais frustrante. Mais frustrante, porque quando eu chego no aeroporto de Porto Alegre, que eu tô ligando pro pastor, o pastor não atendia. Aí eu já comecei a ficar preocupado, porque foi passando o período da manhã, nada. E iniciou a tarde, nada. E eu tinha, na época, 140, 150 reais no bolso. Eu cheguei lá com esse baú na mão. E eu falei, caramba, nada que o pastor atendeu, só caindo na caixa. Até uma hora que ele atendeu. Ele falou, meu filho, tive imprevisto, tive que viajar pro Uruguai. Meu Deus. É vizinho, né? Dava 6, 7 horas de viagem. Tive que viajar para o Uruguai às pressas, porém, o meu cunhado e a minha irmã vai te buscar e vai ficar com você, vai cuidar de você. Eu falei, opa, menos mal. Ele falou, agora faz o seguinte, pega o ônibus aí, me explicou de eu pegar o ônibus e vem para a rodoviária de São Leopoldo.
e aguarda ele lá. Passou o contato do cunhado dele. Vai eu. Aí começou a sair dinheiro, né? Vou Já para a tinha rodoviária, um lugar que eu nunca tinha ido, primeira vez pisando naquele estado. Aí quando chego na rodoviária, fico lá aguardando o casal, chega o casal de pastores, né? Muito simples, muito simples. O carro estava literalmente caindo aos pedaços. Muito simples. Mas eu nunca liguei para isso. A nossa vida sempre foi uma vida muito simples. Então eu tava em casa ali, Sim, sabe? sim. Tava em casa. A recepção deles foram das melhores. Então, o que foi que pegou? Porque naquela semana eu tinha uma programação inteira com outro pastor. E aí, 5 agendas que eu tinha em locais diferentes em uma semana, se tornou 3 agendas no mesmo lugar. Pregava para 50, no mínimo 100 pessoas, eu preguei para 8 pessoas. Uma 3 comunidade dias muito no mesmo simplesinha. lugar. Uma igreja que uma parte era madeira, a outra parte era alvenaria. Um lugar muito Nossa. pobre, Caramba. muito simples. Aí veio o pior. Uma semana que eu não consegui vender nenhuma gravata. Então ela esperava recurso para poder pagar a dívida, para comprar o lanche do filho, e eu não tinha como. Eles me receberam com muito amor. A casa muito simples. E eu me identifiquei com eles porque eu voltei no meu passado, Ilha de Taparica, tudo que eu vivi, a família muito, muito pobre. Mas mesmo com aquele cenário básico, simples, eles tentavam me proporcionar O melhor. o melhor. E o melhor deles no alimento, na comida, era papa de arroz, fatia de frango com pelanca, com tudo misturado. Que aquilo aí, só em eu olhar, a barriga já embrulhava. Mas eu não podia fazer feio, porque me chamavam de missionário. Daqui o missionário da Bahia. E missionário é Missionário é isso, aquele né? que dá pra tudo. Então eu falei, eu não posso... O bom de crente é que ele pode abrir um jejum a qualquer É, momento. a qualquer momento, é verdade. Mas eu não podia fazer nesse momento. Infelizmente. Eu nem pensei nisso. Mas enfim, sabe o que eu fazia com o pouco dinheiro que eu tinha? A estratégia que eu tive, eu descia, ia na quitanda próxima, comprava Coca-Cola. Então, no que eu botava comida, Coca-Cola para Coca-Cola. auxiliar. Só que nisso aí o dinheiro também... Ia embora. Resumindo, eu cheguei para somar de fato naquela casa. E até então não estava entendendo o que Deus Não estava entendia, fazendo. não entendia. E a minha oração nunca foi, Deus, por quê? Porque eu nunca perguntei para Deus. Quando a gente começou a orar, pedindo a Deus uma direção para eu encontrar algo, para desenvolver algo, para poder trazer para nossa casa de fato a prosperidade, uma virada de chave, eu comecei a perguntar a Deus, para quê? Qual a finalidade? Toda circunstância que eu me via difícil, eu perguntava a Deus, qual o objetivo dessa prova? Eu nunca perguntava a Deus por quê. Eu nunca questionei a Deus. É incrível que Deus, ele nunca nos revela o processo, né? Sim. A gente estava orando, estava pertinho da bênção, mas ele precisou passar por Se todo ele esse mostrar, a processo. gente não vai não, Jamil. É verdade. Se ele mostrar, a gente não vai não. Não vai. É verdade. E se tipo, você tivesse murmurado Amigo, naquela época, nesse se- processo aí, Se Deus me mostrasse hoje onde eu tô, mas me mostrasse o que a gente já passou, o Iria processo. passar. Você não queria passar. Me deixa na Amigo. pelanca mesmo. Você não queria passar. Hum. Se... Aí, meu amigo, foram uma semana nesse local. Uma semana. E eu dormia num quarto que uma parte do quarto, parede era madeira. E a outra parte alvenaria. E tava no frio de arrebentar no sul. Nossa. Eles me deram um cobertor que pra eles estavam bom, mas pra mim nordestino, é como se tivesse que- um homem só, amigo. Nossa. Não dormia. Renite atacava, que eu tenho Ixi. muito problema. Até melhorei um pouco, né? Mas nessa época era de não conseguir dormir de fato. E eu lembro que ela me ligava, minha mãe nessa época ainda viva, me ligava, meu filho, como tá as coisas por aí? E eu nunca quis preocupar. Eu sempre falava, não tá tudo bem. Deus ter sido bom. E eu pregando pra 8 pessoas, pra uma família praticamente. E o pastor, você acredita que o pastor que me convidou, que eu fui pra esse estado por ele, eu só vi ele uma vez e foi muito rápido. Só pegar na mão e... Foi alguém que, de fato, existem dessas coisas. Deus conecta pessoas apenas para poder te dar um impulso. É. E nesse impulso, você enfrenta alguns processos que você fica sem entender o porquê. Só vai entender depois. É por isso que a Bíblia... Tem uma parte que a Bíblia fala que aquilo que Deus faz hoje a gente não entende. A gente vai entender só depois, né? Então eu tava nesse cenário.
uma semana. E aí eu entrei em contato com esse amigo meu que me direcionou para esse estado, que vendeu, né, toda uma imagem positiva, que eu ia ser abençoado e tal. Eu falei, pastor Paulo, meu amigo, de São Paulo, ele. Falei, amigo, eu te agradeço, mas assim, não tá fluindo aqui. Eu tenho me esforçado, tô na casa do casal tal, que é parente do pastor. Porém, eu preciso de vender meu material e não tá fluindo. O local que eu tô ministrando é um lugar muito simples. Eu, ao invés de vender, eu tava dando. Pra você ter noção, tava dando. Eu falei, me ajuda aí, você tem muito contato nesse estado, me direciona para outra pessoa. Aí tá, segura aí que eu vou ver aqui uma outra pessoa para te receber. Aí depois de um tempo ele me ligou e disse assim, rapaz, consegui falar aqui com o pastor. Inclusive, eu vou fazer esse corte, vou mandar para ele, tá? Boa, Pastor Rubens. Quero deixar o meu abraço para ti, tá? Pastor Rubens, ele já era naquela época um grande empresário no ramo de gráfica. E ele falou assim, ó, Pastor Rubens vai te receber. Ele é um grande empresário na cidade de Cachoeirinha, que já é uma outra cidade. Ele tem algumas igrejas, então assim, amigo, ó, tá tudo alinhado com ele. Vai ser que ele falou, tá tudo alinhado. Vou te passar o contato dele, liga, ele vai te buscar. Tu vai pregar com ele nas igrejas dele. Falei, opa, maravilha. Vou começar a respirar. Depois de uma semana, sem entrar dinheiro nenhum. Aí arrumo minha mala, vou para essa outra cidade. Quando o pastor chega para me buscar, o pastor Rubens, ele vai lembrar disso, ele chega com mais 2 obreiros da igreja no carro. E acredite, parecia os obreiros até segurança do pastor Rubens, porque quando ele saiu do carro, que me olhou e disse, missionário Jonatas, eu falei, sou eu mesmo. Ele falou assim, ó, pra começar, não era nem pra eu te receber aqui. Pô, aquilo ali me travou. Caramba! Aquilo ali só me fez tremer nas bases. Mas hoje, graças a Deus, estamos em outra, né, atmosfera de relacionamento. Boa. É um paizão. Mas nesse exato momento ele falou, não era nem pra eu te receber aqui. Eu me assustei, eu falei, pastor, por quê? Aí ele abriu o porta-mala, eu coloquei a mala, a minha mala no carro, e seguimos viagem. Ele falou assim, ó, esse pastor que me indicou, o senhor, que é o pastor Paulo, ele aprontou uma comigo. Não. E qual foi o aprontar? Porque esse pastor Rubens havia direcionado uma pessoa para São Paulo, que em São Paulo, esse pastor Paulo iria ajudar essa pessoa em algumas agendas. Resumindo, a pessoa foi para São Paulo, e não teve agenda nenhuma. Uma forma de devolver com a mesma moeda. Aí ele falou pra mim, ó, não é nem pra eu te receber. Mas faz o seguinte, você vai pregar hoje na nossa igreja e depois você vai ver pra onde você vai. Eu falei, agora arrebentou. Eu tinha R$100 na mão, não tinha lugar nenhum, ainda tinha alguns dias pra ficar na cidade, porque a passagem de volta já tava tudo certo. Não tinha aonde ficar. E aí eu mantive firme diante dele, eu falei, não, tudo bem, mas por dentro, arrebentado. Aí fomos, a igreja embaixo, a casa dele em cima, de fato é uma pessoa muito próspera, uma baita de igreja. Ele não depende do dinheiro da igreja, pelo contrário, ele pega do dele e investe para ajudar vidas na igreja. E aí, uma baita de uma mansão, a casa dele. Quando eu vou entrando na igreja com a mala, tal, que eu ainda precisava tomar um banho, pro culto à noite, quando eu ia fazer menção de subir as escadas que dava acesso à casa dele, ele falou, não, as malas, deixa aqui embaixo. Não se esqueça, você prega, depois vê pra onde você vai. Aí eu falei, pastor, não, tudo bem, eu já entendi, mas eu te peço, me deixa no albergue, essas foram as minhas palavras, me deixa no albergue mais barato da cidade. Eu não tenho condições nenhuma. E aí, meu amigo, por dentro destruído, ela me ligava e eu tentando manter controle, mas a voz já trêmula. E eu fazia de tudo para poder mostrar para aquele pastor que eu era uma pessoa do bem. Eu mostrava foto da minha família, meu filho pequeno. Eu falava, pastor, eu viajo, mas aqui, ó, minha família. Para tentar ver se sensibilizava o coração do pastor. Mas nada, irmão. Resumindo, preparou um café, tomamos um café, descemos pro culto. E aí, na minha oração com Deus foi, Deus, faz algo diferente hoje de noite. Eu olhava para a igreja e via muita gente chegando, porque quando se fala de ter alguém de fora ministrando, vem muitas pessoas novas de fora para poder ouvir uma palavra, né? Para ver quem é também o pregador.
Eu falava, Deus, me dá algo diferente hoje. Mostra para o pastor que eu não sou quem ele está pensando, que eu não tenho nada a ver com essa guerra que eles têm aí. Uhum. E aí eu lembro que quando eu concluí a administração, a gente sempre pergunta, tem alguém que quer aceitar a Jesus, quer fazer uma aliança com Cristo e tal. E uma família, nessa noite, aceitou a Jesus. Veio. Era uma família que ia sempre na igreja, mas nunca tinha decidido de fato, seguir a vida, né? Caminhar com Cristo. E aí, quando eu olhava para o lado, só vi ele levantando o óculos, enxugando as lágrimas. Falei, amém, coração para mim foi quebrantado. Não durmo no albergue hoje. E aí, não, mas ainda tava com o seguro, coração apertado. Aí no término, eu fui até ele, eu falei, pastor, como eu te falei, tô muito cansado, me leva pro albergue mais em conta. Aí ele falou, não, eu retiro minhas palavras. Você vai ficar na minha casa. Eu vou cuidar de você. Aí a chave virou. Porque de fato ele me recebeu como um príncipe, né? Fiquei mais uma semana com ele e me proporcionou tudo do bom e do melhor. Foi uma aprovação ali, né? Se você tivesse murmurado, teria perdido ali a bênção. E assim, né? Ela sempre me ligando, me dando força. Eu não falava, mas ela percebia que eu não... Sim, que você não estava bem. E aí, nessa semana aí, o pastor, ele falou assim, vou te levar em um lugar que você vai gostar. Vi que você é vaidoso, que você gosta de um sapato diferente, que nessa época eu sempre fui muito vaidoso, mesmo dentro das poucas possibilidades. Fala pra eles aí como foi que eu fui pedir o seu pai pra namorar com você. É muito engraçado. Nós temos 23 anos juntos, né? Então, começamos a namorar, eu 14 anos, ele tinha quase 16 anos. Ela não aguentou me ver, sabe? Aí segurou logo. Segurou logo. Para sair. Então, desde essa época, ele já era aquele adolescente que ele amava se vestir elegante. E olha que nós morávamos na periferia, na comunidade, lá no São Caetano, no Boa Vista de São Caetano. Já se destacava. Mas ele ia todo elegante. Pra pedir ao meu pai pra namorar, ele colocou uma roupa social, uma camisa dobrada social, um sapato, a calça e a alfaiataria. No sábado, verão, em Salvador, e tudo social. E quando ele ia lá com a roupa de meu pai ainda. Que é o melhor. do pai. E quando ele ia lá pra porta, ele ia sempre com o blazer do pai, que o pai dele também é muito elegante. Na verdade, essa elegância vem de família, desde o avô, do pai, todo mundo muito vaidoso. E aí as pessoas olhavam assim, meus vizinhos, né? Rapaz, esse namorado dela tem dinheiro, viu? Olha, esse daí deve ser de família rica. E nessa fase aí, já estávamos na prova. Era. Muita prova, assim, ó. Eu hoje sou muito grato. Ela me vê em alguns momentos, eu lembrando do nada de alguém, e eu falo pra filha, precisa abençoar essa pessoa. Entendeu? Porque pessoas que lá atrás, eu era adolescente, me abençoou. Então, que já foi anteontem, eu mandei um calçado e um cinto pra Uruçuca. Pra titio. Sim. Na verdade, não é família, não é sangue, mas se tornou. Sim. Foi uma pessoa que abriu as portas para mim em São Paulo, há muitos anos atrás, onde eu não tinha condições nenhuma, e me recebia nessas minhas aventuras. Aventuras não. No reino, me pregando aqui, acolá. Ele, tipo assim, me recebia na casa dele. Como um eu filho. Não pagava nada. Eu ia atender minhas agendas, voltava e deixava a chave da casa comigo. E ele viu tudo começar. Deus sempre prepara pessoas, né? Para cuidar de nós. O pouco que eu recebia que vendi matéria na igreja, fiz uma agenda hoje, preguei e vendi. Dia seguinte, eu tava na 25 de março, comprando muamba, juntando, acumulando para trazer para Salvador. Porque a ideia eu comecei a mudar. Falei, se eu não chegar com dinheiro em Salvador, vou chegar com muamba. Vou vender e vou fazer dinheiro. E aos poucos vamos pagando as contas. Então, esse é o tio Joseval. Um forte abraço para você. Vou mandar esse corte pro senhor. Isso é um presente de Deus para minha família. Ele, muitas das vezes, ia comigo preocupado nas agendas. Uma família que nos abraçou. E se não fosse eles, talvez o processo seria um pouco pior. Então, quando foi essa semana, ele me chamou no WhatsApp. Quando ele me chamou no WhatsApp, eu falei, caramba, titio, eu preciso abençoar. É a oportunidade. Já fiz várias vezes isso. Mas eu falei que eu preciso fazer algo por ele. Aí, mandei pra ele
um kit, né? Um sapato, um cinto. E aí, pô, ficou muito alegre. Seu coração gigante, né? Sempre eu filha, aquela pessoa lembra, preciso fazer alguma coisa. Deus nos traz a memória. Deus traz a né? memória. De pessoas que nos ajudaram, e eu acho isso muito importante, você conseguir retribuir. Exatamente. Esses dias eu lembrei do pastor que usava o cartão. Uhum. E eu falei, filha, dia 5 de outubro é aniversário dele. Eu preciso surpreender ele. Né? Então, a gente precisa ser grato. É isso aí, cara. Grato. Agora conte como foi que realmente aconteceu. A Rapaz, chave virou lá vamos no sul. Perfeito. Essa chave que você fala de virar, como foi que surgiu? A Jonatas Oliveira. vai- Exatamente. Caraca, isso. Ah. Todo esse processo que eu E surgiu nesse vivi, processo seu? Nesse Sim. processo, nesse estado. E eu queria só dar uma Sei lá. pincelada aqui antes da gente entrar, que é o seguinte, você aí que tá nos assistindo, né? A gente já tem há 30 minutos aí. E é porque assim, ó, você vai lá no Instagram, Jonathan Oliveira, e você vai Isso. entender toda essa história e onde o homem tá hoje. Por isso que é importante ele contar tudo isso, porque Isso. muitas das vezes tem empreendedores, empresários que tá começando, que tá num momento ali de meados de uma jornada e tá achando que tá muito desafiador. Cada um tem o seu desafiador, mas você vê que tem pessoas que vêm de muito mais baixo, né, e consegue A gente recebe muita mensagem assim no Instagram. rampar, exato. Pessoas pedindo direcionamento, pessoas que me acompanham desde quando eu vendi sapato em casa. Uhum. E tipo assim, rapaz, eu tô precisando romper e eu não tô conseguindo. O que é que você Perfeito. pode me falar? Então, Perfeito. E vocês deram foi a Jamile que falou, que eu já peguei um insight aqui que eu posso estar compartilhando e trazendo a clareza para as pessoas. O que é que ela falava? Pô, essas pessoas pensam que o namorado de Jamile tem dinheiro. Por quê? Porque ele já se vestia só bem. vestia bem, Que é verdade. Então a Exatamente. sua imagem vai chegar primeiro do que a realidade de fato do bolso. É verdade, né? você Quanto mais se veste quanto para mais que você quer se exato. tornar. Exatamente. Uma calça da Barroquinha, camisa mais sapateiro, mas E- sempre e mais consideração- mais garimpada. Isso. Exatamente. Uma preocupação E com a aí, imagem. Conta agora a Jonathan Oliveira, Anota. que é uma altura Virada. dessa, as pessoas já deram alt tab ali, já foram no Instagram e já viu. Falei, meu Deus, o que é isso? Então, meu amigo, aí esse pastor disse, vou te levar a um lugar que você vai gostar. Eu não dormi literalmente essa noite. Fiquei, poxa, ele vai me levar numa loja e com certeza ele vai me presentear com alguma coisa. Eu falei, pô, vou voltar abençoado. E ele a minha sempre foi mentalidade. apaixonado por sapatos. Sempre. Então, no dia seguinte, eu acordei cedo, eu esperei ele e tal. E aí ele me levou num lugar muito simples, a região muito simples. A região de Novo Hamburgo, lá em Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Hoje é conhecido como a capital dos calçados, né? Uhum. E aí ele me levou numa casa, a fábrica era uma casa muito simples. Quando eu entrei nessa casa, eu vi os artesãos costurando sapato, as máquinas trabalhando, tal. Era algo muito simples, mas aquilo me deixou encantado. Que legal. Aqueles couros diferenciados, Aham. de cores. E quando eu entrei, eu senti Deus falar comigo. Aqui está a direção que vocês tanto vinham me pedindo. E quando eu vi aquilo ali, meu coração, ao mesmo tempo que se alegrava, eu ficava meio que preocupado. Eu, como? Nunca trabalhei com calçados. Nunca. Não tinha dinheiro. Nessa época, eu já tinha R$840 guardado. Já tinha Depois uma de um semana. tempo. Tava Ó. chorado, tava... Depois de um tempo lá, recebendo dinheiro aqui, vendendo um DVDzinho ali. E aí eu fui entender, né? Procurar entender da gerente, que era a esposa do dono, como é que funcionava para fechar uma parceria. Ela me levou no showroom, eu vi sapato bonito, diferente. Era algo inovador para nossa região, Uhum. que não tinha. E aí ela falou assim, olha, missionário, todo mundo nessa região me chamava de missionário. Olha, missionário Jonatas, para fechar uma parceria, no mínimo é 50 pares. Na minha mente, já não tenho possibilidade nenhuma. Agora sim, na sua região já tem uma pessoa que já tem anos que representa a nossa marca, já vende aqui, vende acolá, tal. Eu falei assim, ó, eu não fico parado em Salvador, geralmente eu viajo muito, então a minha ideia era, aonde eu fosse, eu levar os sapatos. Ela falou assim, deixa meu esposo chegar pra gente resolver. Resumindo, o esposo dela chegou, e eu passei qual seria a visão, eu falei, a ideia não é Salvador, como eu viajo, eu vou levar os sapatos. Mas antes você ligou pra mim. Mas aí eu fui procurar primeiro entender como, né? Como eu poderia pagar, a quantidade. Eu quis me cercar de informações para depois ligar para ela. Aí ele falou, não, tudo bem, mas
é 50 pares. Eu falei, pô, 50 pares eu não tenho condições. Eu só tenho irmãos X. Aí ele falou assim, ó, não tem possibilidade nenhuma. De tanto eu insistir, ele falou, ó, tá, escolhe 8 pares de sapato aí. Aí eu falei, 8 pares. Sendo que 2 era pra mim. Um preto e um marrom pra eu usar e divulgar. Exato. E 6 pra eu começar a apresentar. Pra já ter no estoque. Uhum. Aí beleza, ele falou, então tá ok. Aí eu falei, mas tem outro detalhe, deixa eu ver se agora se a esposa concorda. Porque ela tá esperando esse dinheiro pra pagar a dívida. As contas. E ela no caixa da empresa, eu ligo pra ela. Eu falei, filha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra você. Aí ela já se empolgou. Ela falou, me conta logo a notícia boa. Eu falei, ó, a boa é que eu tô aqui em um lugar que quando eu entrei, eu senti Deus falar comigo, tá aqui a direção. Ela falou, você tá onde? Eu falei, tô em uma fábrica, uma casa aqui que faz sapato artesanal. E eu senti Deus falar comigo que esse é o caminho. Ela falou, qual é a notícia ruim? Eu falei, a ruim é que o pouco que eu tenho aqui A ruim é que vai tá rico e tá pobre. Você não vai receber eu nada. falei, é ruim que o dinheiro que eu tenho aqui, eu não vou chegar em Salvador com ele. Então, assim, esqueça a gente pagar a dívida agora. E eu vou chegar com sapatos. E a gente vai desenrolar aí. Aí, eu vou deixar você falar isso porque é muito importante. Quando o homem, ele tem do seu lado, né, uma mulher visionária, uma mulher que tá ali, ó, abraçado, com o mesmo propósito, na mesma visão. E é muito interessante que às vezes a gente tem que estar sensível a ouvir a voz de Deus. Exato. Vínhamos orando, pedindo a Deus que desse um direcionamento. E ali ele já estava assim no ápice. Senhor, eu passei tudo isso aqui e eu não quero mais isso. E eu falei, e eu estava no ápice cá. Às vezes o meu filho, ele tinha febre emocional por saudade do pai. Nossa. Então eu vinha pedindo realmente, Deus, chegamos no nosso limite. Precisamos de uma direção. E eu não quero, ele não queria voltar pro CLT. Porque ele não queria ficar preso, ele queria fazer os dois. Então, quando ele falou aquilo ali, eu falei, parei, pensei nos boletos que já estavam atrasados. Eu falei, e agora gasto ou não gasto? Mas ao mesmo tempo, Deus, eu pensei assim, não, se Deus te deu a direção, ele vai te dar a provisão. Pode trazer os sapatos. Uau. E foi aí que Foi aí que tudo começou, né? tudo começou. Depois eu vou mostrar uma foto pra vocês, que foi literalmente o dia que eu cheguei de viagem. Cheguei com 8 pares. Desculpa te interromper. Quando foi isso? Só pra eu... 2014. 2014. Tá. 2014. 2014. Desculpa, 11 anos 2014. atrás. Completamos 11 anos agora. 2014. E aí cheguei com 8 pares de sapatos, sendo que 2, um já vinha usando na viagem, e 6 pares foi onde a gente começou o negócio, a empresa. Aí veio um outro processo, né? Que quando eu vim, o sapato veio com a marca da fábrica. Nessa leva veio sem marca. Eu Veio sem pedi marca. a caixa que veio com o nome da fábrica. Foi. Mas na palmilha veio liso, sem marca nenhuma. E a gente começou a trabalhar qual marca colocar. É engraçado, Rascunhava ele no chegou papel. de viagem, eu ansiosa, né? Quando ele abriu a mala, tirou aquele sapato de cores. 2, 3 Meu cores. impacto naquele momento. Eu lembro dessa época. A Você gente lembra? não tinha, Ó, que legal. a gente não tinha costume de usar aquele tipo de sapato aqui. Aí eu olhei assim, Cobra, meu meu Não Deus, vai vender nada. será que isso aqui vai virar? Você não tem Será noção, que vai sério. vender? Cinza, chumbo, Isso. lilás, Vermelho. uns vermelhos. Isso. Aí eu digo, senhor, será que isso aqui vai vender? Ele, não, filha, vai vender, não tem nada disso daqui em Salvador. E realmente, A aí ele visão começou a ligar do pra um, empreendedor. A visão, isso que eu pensei que agora a visão do cara, irmão. ele, isso aqui vai ser sucesso, não tem nada disso aqui em Salvador, você vai ver que os pregadores, pastores, você vai ver, acredite. Aí eu falei, pose, né? Tá bom, tá então bom. Tipo assim, vamos lá. eu tinha essa certeza que ia dar certo, mas a minha visão não era, até então, não era algo extraordinário. Uhum. Eu botei na mente, você vender 10 pares no mês, tá de Tudo boa. bem. Né? E assim, eu abracei essa ideia que vai dar certo, vai ser diferente, porque eu já tinha ouvido aquela... É uma história que uma empresa enviou um vendedor Sandália. pro deserto, né? Isso. Algo assim. Viu 2. Ele viu 2. Enviou 2, não foi? Foi. E aí um foi e enviou um primeiro, e esse disse assim, olha, não vai dar certo, aqui ninguém usa isso, Ninguém usa calçados ninguém aqui. usa calçados. Não Aí vai esse vender nada. cara volta e o dono de tudo resolveu Envia mandar uma outro. outra pessoa
Aí outra pessoa chega lá, outro vendedor disse, não, rapaz, a gente vai arrebentar aqui, vai dar certo. Pode Porque mandar. a mesma informação, porque aqui ninguém usa. E Então, aí, assim, eu já tinha essa certeza, ninguém vende isso lá, ninguém usa isso lá. Então, enquanto muitas pessoas falavam, rapaz, ninguém usa isso lá, ninguém vende. Você tem certeza que você vai fazer isso? Eu tinha certeza que ia virar, que ia dar certo. E aí veio a questão da marca que ela aí colocou a quando ele marca a chegou, princípio. não, então a gente vai vender, filha, se a gente vender 10 pares de sapato por mês, já dá pra gente começar, vai tá bom. Aí eu falei, então vem cá, vamos lá, você não vai ser então um vendedor de sapato, a gente vai criar uma marca de sapato. E aí já me começou aquela coisa de empreendedor que tem Já não dentro da dormia gente, direito, né? irmão, já não dormia Já direito. começou a motivar. Eu falei, não, a gente vai criar uma marca de sapato. Mas como a gente não entendia nada desse mundo, eu falei, não, a gente vai criar uma marca de sapato. E aí começou nós dois sentar no sofá para rabiscar qual seria o nome. E aí surgindo. Apareceu J.O. Calçados. Que é como vocês isso lembram. aí. Porque a nossa família é todo mundo com J. É Jamile, Jonatas e Juan. Juan, Nosso meu filho. filho. E é todo mundo Oliveira, né? Então ficou J.O. Calçados, é a nossa identidade, nos representa, é um nome fácil, vai dar certo. Então a gente começou J.O. Calçados. Ele com ligou, 6 pares. começou a ligar para os amigos pregadores e pastores de todo lugar e mandar as fotos e dizer da novidade. Muito feedback positivo e muito negativo, né? Sim. Eu ouvi muito falando, rapaz, você nunca vendeu sapato, você não faz ideia como apresentar, mas vendedor a gente só estudar e vai aplicando. Aí fala assim, mas rapaz, por que você não procurou pegar uma empresa que já tem nome, uma marca que já tem nome? Aí falou algumas, né? Sim. Que já estava em alta. Você poderia ver com o representante e revender. Agora você vai botar J.O. Calçados. Criar uma marca do zero. Com as suas iniciais. Quem é J.O.? Mas aquilo ali que eu ouvia, essas informações, era combustível. Dava Eu mais compartilhava com ela, a gente ia pra oração e falava, vai dar certo. A gente vai conseguir. Eu acredito que parece até um pouco com a história de vocês, né? Muita gente isso. dizia assim, Eu falei isso, eu pensei nisso aqui agora. não empreenda no Nordeste, vem pra fora, vem faz pra- um movimento vem pra fora, lá no Alphaville, Nordeste gente. não der nada, né? Vem Ah, pra Alphaville. Mas vocês falaram não, nós vamos conseguir virar o jogo aqui em Salvador e Perfeito. vamos mudar a história do nosso Nordeste. Foi igual a gente. Começamos com poucos pares, 6 pares de calçados, mas mesmo com essa quantidade mínima, a gente sempre proporcionou dentro das nossas possibilidades o melhor, a melhor experiência para os nossos clientes. Começamos dentro de casa, recebendo cliente em casa. A princípio o público era evangélico, então o pessoal ia para a igreja, depois da igreja, lá em casa, era o ponto. E em poucos meses, no primeiro mês a gente já conseguiu bater a meta que a Foi 50 fábrica pares. pedia. Foi o primeiro Que mês. legal. No E a- primeiro mês? Primeiro mês. Ou seja, aqueles 6 pares ali você já vendeu, ficou Rapidinho. rapidinho. Rápido. E aí 50 Eu pares. comecei a vender através do catálogo. Mandei a fábrica tirar foto de sapato lá. Sim. Mandou para minhas Montamos fotos. Eu um- imprimi Um catálogozinho. e comecei a vender. Pai, Como é que eu fazia? que Vendia, visão. opa, Que visão. mostrava o sapato modelo. E quando a pessoa falava assim, e a qualidade? Aí eu pegava o sapato e falava. O seu que você tinha Pegava o pego meu. pra usar. Aqui é a qualidade de sapato, a leveza. Vira só um pouquinho o microfone. Assim. Assim? Isso. Aí pegava no sapato para ver a leveza do calçado, para pegar no couro. É essa qualidade aqui. Porém, o modelo é esse. Entendi. Aí tá, eu quero. Então, aí a Você pessoa tinha um pagava. mostruário, né? Era meio com mostruário. O meu, Ah, o Catálogozinho. seu era o mostruário. É. O seu era o E mostruário. via no papel, ele escolhendo no papel. Ah, o código 121, o que eu mais vendia. 121. Você gravou até hoje. É, preto ou marrom. Era o mais estourado. Pronto, a pessoa, eu quero, tá. Pagava 50%. Eu A gente já colocava mandava em pra produção. fábrica. Chegava com 30 dias, 35 dias. Ou seja, a gente Caramba. começou sem estoque e sem dinheiro. Com o dinheiro do cliente foi que a gente foi É. movimentando e Nossa. fazendo o nosso estoque. Que história linda. Caramba. E aí deu certo, né? Começou ali, nos primeiros meses, lá em casa, não parava. Dava 1h da manhã, tinha cliente Amigo lá em era. casa. E homem, quando começa a conversar, viu? Gosta de Ué. conversar. Não, E aí, Porque tinha um coffee break, né? Qual é o coffee um break? cafezinho, um Preto. E biscoitinho. o creme crack, aí ninguém queria sair. E aí, assim, eu falei, não, então a gente agora precisa montar um espaço físico, um showroom. E outra, já estava começando a ficar o nome dele, J.O. Calçados lá da Bahia, porque ele estava indo pregar nos outros estados, ainda surgiam as agendas, e ele levava a ideia e levava o sapato. E aí começou o nome dele já ficar burburinho, né? Eu falei, não, então a gente precisa montar agora o nosso showroom.
Na época eu estava me formando em contabilidade e aí tinha uma salinha comercial, né, da família que meu pai tinha dito assim, ó, essa sala vai ser o seu escritório. Assim que você se formar, você monta o seu escritório de contabilidade aqui. Depois que eu vi que a empresa estava dando certo, eu falei, eu não quero mais saber conta de contabilidade, de montar escritório. E a gente eu sempre tive o sonho de ser empresária, filha de comerciante, né, cresci ali com meu pai no comércio dele, então eu falava, eu quero ser empresária. Quando eu vi a possibilidade, eu já enxergando, né, amor? Lá na frente, a gente muito sonhador. Falei, não, a gente vai montar o nosso showroom. E assim surgiu a primeira loja física da JO Calçado. Em Campinas de Pirajá, no prédio comercial que a gente tinha lá no terceiro andar. Segundo andar, a parte do fundo, 4 metros quadrados. Mas era bem pequeno. Pra você chegar, era um labirinto, literalmente. Entendeu? Um labirinto. E, meu amigo, o tamanho... Bem pequenininho. Bem pequeno. 2 clientes já enchia a loja. Mas ele caprichou, não foi? Caprichei. A gente montou uma parede semelhante a essa daqui. Tinha aproximadamente 30, já tinha 30 sapatos em exposição. Começou a melhorar. E nesse espaço a gente começou a receber clientes de vários lugares. A gente já passou a ser bem conhecido. A gente já enviava, inclusive, para algumas cidades, para alguns estados. Então, assim, tinha gente que vinha de fora do meio evangélico, né? Que vinha para um compromisso em Salvador, pelo fato de nos acompanhar pelo Facebook, falava, antes de me deixar no hotel, me leva para conhecer esse lugar. E é até engraçado que quando chegava em frente ao prédio, eu não tô vendo placa nenhuma aqui. Não, mas é aqui. Aí ligava pra gente, eu aparecia da janela. É aqui. Aí eles encostavam um carro e subia. Aí quando entrava, rapaz, eu jamais ia imaginar que a sua loja era aqui, porque pela internet, vocês apresentam de outra forma. A gente sempre se preocupou com esse detalhe. E foi ganhando, amigo. Foi ganhando força. Aí de lá, saímos do... Em poucos meses, a gente passou para uma outra sala maior. Fizemos uma ampliação lá. E pra gente era algo extraordinário, que tudo que entrava, de fato, a gente investia na negócio. Loja. A gente sempre se preocupou, como eu torno a falar, dentro das nossas possibilidades, proporcionar experiência para o nosso cliente. Então tem muita gente que quer iniciar algo, isso aqui é até importante, que é uma pergunta um questionamento que eu sempre recebo. Eu quero começar algo tal, mas eu só tenho isso, e tudo que aquela pessoa tem, só aquilo, já é algo extraordinário. E tem gente que fica esperando ter algo surreal para poder startar algo. Eu sempre digo o seguinte, comece com o que você tem, mas com o que você tem, dê o seu melhor com aquilo que você tem. Foi aquilo que a gente fez com 6 pares de sapato. Saímos de Campinas de Pirajá e fomos para o Sumaré. Aí, para muita gente, a gente foi tido como loucos. Como é que vocês vão De novo, né? De novo. A cada passo. E outra coisa, Campinas de Pirajá não pagava a sala. A sala era dela. Almoço, restaurante do sogrão, embaixo. A fome apertava, descia os degraus de escada, restaurante. E agora Sumaré, que você já entra pagando aluguel mais alto, combustível, vindo. Amigo, para resumir, quando eu fui inaugurar a loja do Sumaré, quando eu liguei o carro e eu vi que estava na reserva da reserva e não tinha um centavo, eu falei, Deus, eu preciso na inauguração hoje vender nem que seja um cinto para botar gasolina e chegar em casa. Porque a gente tinha investido todo o recurso próprio, né? Que a gente tinha para reformar a loja, né? Então vocês foram dando... Vocês já entraram no all-in, né? All-in o tempo aí, o primeiro all-in que você deu foi pegar os R$800 e comprar os sapatos. É o all-in. Aí você vem, coloca lá na sala pequena, começa a ganhar um recurso, dá um outro all-in, que é pega tudo e joga no Sumaré. No Sumaré? Sim. Pronto. E é na inauguração? Meu amigo, Deus nos surpreendeu. Porque... Na sua terra. Na minha terra. Eu tenho esses vídeos guardados. Inclusive deve ter alguma coisa no Instagram. Lotou. Parou o Sumaré em pleno sábado que não tem movimento. Aí quando foi na segunda-feira, a gente recebeu o dono, um dos sócios do empreendimento. Eu não tava, você que tava, não foi presente? Sim. E ele falou que eu só queria 2 lojas dessa aqui para levantar o meu shopping. Caramba. Ele falou assim, essa loja está levantando o shopping, a loja de vocês ficou muito linda. E aí as pessoas chegavam assim, quem foi o arquiteto?
Eu digo, a gente. A gente, ela, ainda mais do que Foi eu a quebrava a JO cabeça. Arquitetura. Porque literalmente a gente Uma não holding, tinha nossa holding. muito recurso para Não investir tinha, em não. arquiteto, então a gente investia o que a gente podia fazer. E nosso próprio conhecimento a gente fez e a loja ficou incrível. Foi um up, o up que a gente deu assim, de sair da comunidade para vir para o coração financeiro de Salvador, montar uma loja linda. Ousado, né? E Ousado, velho. empreendedor tem que ser ousado. Tem que ser irmão. ousado. Ó, eu aprendi uma coisa, eu ouvi uma coisa, só um parênteses. A gente tá trazendo o Lázaro do Carmo agora pro dia 25 de outubro. A gente vai fazer o Ecossistema Business Day. E ele falou uma coisa que é surreal. O resultado que você tem, ele é proporcional ao risco que você corre. Sim. É. Se você corre por risco, o resultado é pequeno. Vai ser- Verdade. Corre muito risco, o resultado é maior. E é isso que vocês fizeram. Mas Uhum. eu até fiquei. Os caras correm risco o tempo todo. A sua vida toda foi acreditar e apostar todas as É. fichas. A programa solar, um amigo meu mandou hoje. Rapaz, tá trazendo Lázaro. Ousadia, viu? Mas Eu quero ousadia. estar. É o risco, sim. É Aí. verdade. Sim, termine. Eu tô E- encantado com vocês, velho. E É engraçado, muita gente, eu história. acho muito importante o empreendedor, ele pode até começar pequenininho, como a gente começou, mas sempre ter uma visão, saber onde é que ele quer chegar, entender, que pensar grande, né? A gente estava lá em Campinas de Pirajá, escondido, mas a gente já pensava muito grande. Eu pensava assim, a gente falava, nossos concorrentes, quem são os nossos concorrentes? Eu pesquisava no Google, Uau. quais são as maiores empresas de Era. calçados do Brasil. E aí eu falava, esses são os meus Em concorrentes. alguns momentos ela me repreendia. Que eu falava, rapaz, tal empresa, tal. Ela, ele não é nosso concorrente. Oxe, o cara tá lá na frente, mas não é nosso concorrente aqui. Ela tava sempre setando É, então, É. olha a importância de você ter uma companheira visionária também. Uhum. Amigo, a gente fazia no espaço de 4 metros quadrados conteúdos, né? E na época não era nem tão forte como hoje as empresas faziam, né? Sim, sim. Você fez um... A gente não tava ainda nem no Instagram, era só Facebook. Só Facebook. A gente fez um ensaio fotográfico para poder divulgar Editorial. um editorial, para divulgar uma coleção em um hangar com helicóptero. E a Naquela loja, época. 4 metros quadrados. Entendeu? E aí você pergunta, com que dinheiro? Aí Zero. a gente não tinha dinheiro. JO Social Media. A gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha ideia. É Sim. aquela questão, né, do network. E aí a gente entrou em contato com a empresa do Hangar, helicóptero. E aí eu falei assim, olha, a gente tem 5.000 seguidores no Facebook e os nossos clientes, a gente tem uma lista de clientes só executivos, pastores, que com certeza vai ser possível esse cliente seu. A gente precisa fazer esse editorial e a gente vai divulgar também, trocar essa collab aí. E ele não. Perfeito. Deus tocou no coração dele, ele não. Foi, Tudo foi. bem, vamos fazer. E foi um sucesso. Caramba. Sucesso. A gente conseguiu fazer o lançamento da coleção. E seria o helicóptero parado, né? Tava Sim. aguardando o helicóptero pousar e tal. Só que a conexão foi tão forte que o modelo entrou no helicóptero, o piloto puxou o helicóptero, então Foi fez mesmo. todo um vídeo, helicóptero pousando, o modelo Ficou saindo. Ficou Caramba! E a gente no espaço de 4 metros quadrados. Então, assim, a gente, dentro É. das nossas possibilidades financeiras, Uhum. a gente sempre fazia o melhor. O hangar foi parceria, Sim. mas a gente, na época, tinha o melhor filmmaker da época. Uhum. Era um cara que ia fazer um trabalho pro governo do estado, tal. A gente fez esse investimento, mesmo sem ter condições. E por que surgiu essa ideia? Porque eu me inspirava naqueles que já tinham chegado lá. Perfeito. Então eu falei, não, se eles fazem, a gente também pode fazer. E se eu quero chegar lá, Eu vou fazer também igual, né? Perfeito. Nessa época aí, a pessoa que a produção me disse lá atrás que já trabalhava com os mesmos calçados aqui, essa pessoa pegava o sapato na mesa de casa, tomando café, tirava foto e postava. Aí a gente veio na contramão, pegando o mesmo produto, levando pro hangar, colocando no helicóptero. Ó a valorização. E toda a apresentação, né? Então todas as nossas fotos eram feitas em celular ainda na época, mas as pessoas olhavam assim e pensavam que É. tinha todo um, Assim, É o capricho, é o detalhe, um é capricho. tudo, né? Isso. Cara, Então que isso foi legal, nos né? destacando, né, na época. Então naquela época a gente estava lá, mas já atendia os clientes do lado de fora. cá, de Salvador, Alphaville, ele ia atender em loco e todos os clientes lá de cá. Aí foi até os clientes que falaram assim, vocês não podem ficar mais lá. tá na hora de sair. Peraí, Vocês peraí. precisam vir pra Você cá. tem que sair do De Sumaré. Não, não, eu Isso tô na voltando, época de tá, Lei. Campinas. Campinas, tá. É, Ah, Campinas, né? aí a gente veio pro Sumaré. Isso. E Ficou aqui quanto no tempo no Sumaré? 3 anos 3 ou 4? anos.
3 anos. 3 E foi um sucesso. A marca ganhou uma proporção assim gigantesca Foi quando a gente mudou de local, né? Veio para um E local começou a mais acontecer estratégico. também. Os clientes falavam, aqui pra vocês, chega. Até que, né? Sumaré Olha, não dá. eu atendi um cliente, um grande advogado, que ele trabalhava num prédio de trás, aliás, que é o Business, assim, Não um lembro, prédio que não. tem atrás, do lado do Trade Center. Esse advogado viu a nossa divulgação, já acompanhava um pouco o nosso trabalho, ele Boulevard. foi... Boulevard Side, isso mesmo. Ele foi na nossa loja, ele falou assim, ó, meu escritório tá aqui no Boulevard há 4 anos. Eu nunca entrei nesse lugar. Só entrei por causa da sua loja. Depois de um tempo, ele foi um dos que falou, aqui não dá pra vocês. E é muito interessante que a gente começou realmente com aquela produção artesanal pequenininha, mas ali não era suficiente para a gente romper. Então a gente não parou o movimento, fomos buscando as fábricas maiores que existiam no Brasil, onde é o maior curtume, onde é que as grandes fábricas produzem os calçados. Nós precisamos construir uma reputação com produtos de qualidade. E aí entra outra dificuldade, né? E aí entrou outra dificuldade. Porque eu, sonhador, querendo inovar juntamente com ela, trazer uma tendência diferenciada. Uma coisa que a gente nunca parou foi de montar estratégia para inovar, trazer produtos diferenciados. Então, eu juntei uma grana, peguei minha mochila e Franca. Porque Franca, Sim. no Brasil hoje, Calçado, é o polo industrial de calçados. Os calçados nobres são lá. E aí passei... que seria um bate-volta. Um dia em Franca, visitei 5 fábricas. Nenhuma delas abriram as portas para mim. Então, do portão mesmo da frente, eu até clavar a campainha lá, o interfone, me perguntava de onde eu era, se a loja era física e online, fazia algumas perguntas. E eu ficava aguardando debaixo de um sol, meu amigo. Terrível, de Franca, em pleno verão. E aí eles tornavam a chamada no interfone e falavam, olha só, um dos nossos representantes da região vai entrar em contato com você. E dali eu voltava para a rodoviária, sempre assim, quebrando cabeça. E aí hoje, inclusive, uma dessas, que era um sonho ter parceria, que é a melhor produção do Brasil, é ela que produz os nossos calçados. E hoje é diferente. Rapidinho, hoje é diferente, porque eu chego na cidade, com a fábrica já reservou meu hotel. Chego na cidade, o gerente de produção me pega no hotel, passa o dia comigo. nos tornamos case de sucesso deles. Eles passam a nossa história lá para os funcionários como case de sucesso. Meu amigo, é a história. E o mais importante foi não desistir, né? No meio das dificuldades, quando as portas se fecharam. Não foram 1, nem 2, nem 3, nem 4 vezes que as portas se fecharam e a gente deu all-in. Várias vezes. Mas a gente nunca desistiu. Nessa viagem ele voltou super, super frustrado. Mas eu disse a ele, não, a gente vai conseguir de outra forma. Mas essas fábricas, elas vão produzir pra gente. E aí a gente começou o movimento, né? Foi. Um movimento. Não, a gente não pode parar. E aí fomos buscando os outros meios, até que a gente conseguiu a parceria da fábrica que a gente sonhava, que é as que produzem os nossos calçados hoje, que produzem para as grandes marcas do Brasil. Da produção dela é mercado exterior. Externo. E você conseguiu. Então, você falou uma coisa assim, ó, as pessoas ainda te perguntam, né, lá no Instagram, pô, como é que faz? Me diga como é que faz. É simples. É só você não desistir, pô. Não desistir, não desistir. É uma resiliência, porque só perde quem desiste. É verdade. Ninguém consegue ganhar alguém que não desiste. Vocês fizeram isso. Vocês não tinham a melhor condição, vocês não tinham o conforto, vocês não tinham nada. Sim. Vocês só tiveram uma coisa. A vontade de continuar. E é o que eu falo pra todo mundo. As pessoas, elas estão muito mal acostumadas a, no primeiro não, achar que não dá certo. Sim. O primeiro tropeço, achar que tem que mudar. Eu vou montar isso aqui. Não deu certo, eu vou para outro lugar. Não deu certo, eu vou fazer isso. Então eles começam a ficar como uma coxa de retalhos e nunca dá certo nada na vida porque eles não continuam. Sim. Vocês tinham tudo para desistir. Eu acho que até no Sumaré nada era favorável para vocês. Nada. Você estava vivendo uma vida totalmente desfavorável em tudo que vocês faziam. Mas eles não desistiram, velho. E aí, quando você saiu do Sumaré, você foi pra onde? Quantas vezes
abria a loja, fechava a loja no Sumaré, sem vender nada. Nada. E aí, voltava pra casa, ainda nessa época morando lá em São Caetano, e eu chorava, irmão, na BR. Meu Deus, nada, e aí? Isso foi no primeiro No ano. primeiro ano, muito É. difícil. E Primeiro aí, ano. quando as coisas começaram a virar, chegou a pandemia. Foi. Então, Aí, Joseph Cliff, não podemos esquecer dessa fase. Ah, Quem é que vai quando usar começou É. a aquecer, meu sofisticado amigo, na a pandemia. E pra mim foi muito difícil, porque não foi só a pandemia. Em março de 2020, dia 3 de março, eu perdi minha mãe, velho. Que era a minha instrutora. Uhum. Era a pessoa que todos os dias, antes de eu sair de casa, botava a mão na minha cabeça e orava por mim. Então, assim, já era automático. Eu descia, Antecessora. já orava por mim, eu saía todos os dias. E aí, perco minha mãe. Então, no dia 19, estoura a pandemia. Irmão, eu me vi em muitos momentos dirigindo sem saber pra onde tava indo. Na BR tinha que voltar. Estou onde mesmo aqui? Voltava. Caramba. A mente voando. E aí, eu me fiz essa pergunta. Quem vai comprar sapato em plena pandemia? Até que eu descobri que enquanto uns estavam chorando, outros estavam enxugando as lágrimas, vendendo lenço, É. e outros estavam, enquanto uns estavam perdidos sem dinheiro, outros estavam ganhando muito dinheiro. Uhum. Aí começou o que? Surgir as lives, os artistas fazerem show. E o que foi que a gente começou a fazer? Não, a gente tem que vender sapato para essas pessoas. Eles vão precisar de roupa, eles vão precisar de sapatos. E aí começou também um poder, as pessoas começaram a querer consumir de alguma forma. Como a gente já estava habituado a trabalhar no online, a gente já tinha um trabalho forte no E online. eu já fazia atendimento também a domicílio, né? Foi o que nos favoreceu, porque ele começou a fazer atendimento a domicílio e atender esses artistas em casa, No né, com Alphaville, toda a Amigos restrição do lado Internacional. de fora, no meio da O povo rua. saía pra fora, né? Nem na varanda, num calçadão mesmo, na rua. E aí botava o pé pra frente assim. Era muito, o povo com E aí medo. a mulher do lado com o álcool aplicando O álcool em cima aplicando. e eu lá de joelho botando sapato. Você não tem Foi noção uma não, amigo. loucura. Foi realmente. Mas eu precisava voltar pra casa com recurso pra poder mais comprar. uma vez. E a gente mais uma precisou vez. reinventar a roda, A gente né? fechou a loja, tinha conta de boleto a vencer. Tinha muitos mil a vencer porque a gente tinha comprado estoque para começar o A ano, né? nova coleção. Março, depois do carnaval, todo mundo vai começar o Sim. ano agora. Então a gente já lança a coleção nova após o carnaval. Então o estoque já estava todo na loja. Então, após o carnaval, pandemia, travou tudo, Tudo, e e foi aí, Um monte de sapato, o shopping coleção fechou. nova, o povo esperando, mas como é que vende? Mas no mês de março a gente caiu. No mês de abril a gente já teve que levantar. Foi, né? foi. E aí começou a atender essas pessoas em loco, começou a fazer o drive-thru, começou a enviar. Não enviar, não. Enviar também, foi para outros estados. E eu só sei que no meio da pandemia, mesmo com a loja fechada, a gente foi colocando todo o Tudo estoque no lugar. para fora. E Foi. quando o shopping reabriu, a gente já estava com estoque novo. Foi. Uau. A gente já estava com estoque novo e foi o que nos diferenciou do shopping Está no maiores. online. Muita gente, online. a gente teve que dar uma mentoria com ir pro Ir online. pro online. Porque Ninguém Não sabia, sabia. né, na época rapaz, da como é que eu faço pandemia. pra poder fazer divulgação no online? Porque a pandemia veio para ensinar Viu pra muita ensinar. gente, Ele né? foi pra mostrar para as pessoas. Mostrar. Você falou uma coisa certa. Quem não sabia, não tava no online, se perdeu. ferrou. Se ferrou. Agora, quem tava no online Sufoco. decolou, com essa empresa que ficaram milionárias. Eu conheço empresas que era do tamanho disso aqui, ó. Que começou a ficar, o cara ficou milionário, velho. Foi. Milionário vendendo na pandemia, porque ele já Imagina. tava no online. Já Então, Sim. tava no online. ele durante muito tempo ele ficou passeando sozinho. Até as empresas concorrentes deles entrarem e aprender. Isso. Ele já tinha, meu amigo, surfado Isso. toda uma onda, o cara ficou milionário no online. Foi o que aconteceu. Aí beleza. Aí volta a pandemia, acaba a pandemia, vocês estão no. Reabriu no Sumaré. Sumaré, Né? tá todo vapor. Não. Tudo No ano vapor. de 2021, nós tivemos o melhor ano O melhor da ano. empresa até então. Do mês de janeiro ao mês de dezembro, a gente decolou. Uma que a gente já estava com coleção nova, então enquanto os concorrentes estavam tentando botar aquele estoque velho para fora, a gente já estava com as tendências a todo vapor. Uhum. E aí a gente decolou. Já começou o ano virando aí para o Brasil inteiro. E foi um sucesso. Até que
deu, né? O Sumaré já não dava mais. As Dava pessoas, mais. os clientes chegavam aqui, Jonatas, esse shopping já não combina mais com vocês. Vocês chegaram em um patamar que vocês precisam ir para uma loja maior. A gente precisa de roupa. Hoje vocês só vendem calçado, eu tenho que ir comprar. Não, e os clientes chegavam lá na loja com sacola de grandes grifes. Sim. Aham. Chegava e falava assim, rapaz, eu só compro aqui porque a qualidade, que nem os seus sapatos. Mas se você tem aqui uma linha de alfaiataria, confecções, Caramba. com a qualidade dos seus sapatos, que eu já uso e eu sei que tem qualidade, Eu eu nem ia compro falar, lá, não. Sim. Vários falaram a mesma Aí se coisa. a cabeça fosse engessada, falando, não, o negócio é sapato. Isso. Aí o que acontece? A gente já tinha a ideia de sair dali que não estava dando mais, só que tanto viu os clientes falando, a Peguei, gente falou assim, a gente precisa ir para um lugar maior. peguei porque... E entrar a alfaiataria. E aí foi todo um processo que sai Rebrand, né? o JO Calçados, que de fato até hoje, Sim. muitos lugares que eu chego, tem gente que... JO Calçados. Eu recentemente estava no aeroporto de Congonhas para embarcar para Salvador. E aí, recente não, deve ter uns 2 anos, que na época ainda precisava no aeroporto estar usando a máscara. Sim. Tava de máscara, e aí tô vendo 2 jovenzinhos que trabalhavam na lanchonete me olhando e se aproximando. Eu falei, caramba, o que é que eles querem? E aí se aproximaram assim, amigo, é o JO Calçados, né? Então assim, pegou, eu falei, isso mesmo, eu te acompanho lá no Instagram. Agora, por exemplo, No a gente chegando aqui no elevador, um senhor, rapaz, eu acompanho seu trabalho no Instagram, parabéns, não sei o que, Jonatas legal. É lindo. Jonatas Oliveira. Ai, Então, assim, com esse momento, com essa transição que a gente precisou fazer, tiramos o JO Calçados e entra o meu nome, Jonatas Oliveira. Perfeito. Porque agora não é só calçados, agora é uma linha de E alfaiataria, a confecções. grife, E vamos além. A gente fala que o cliente que vai em nossa loja não é simplesmente vender. A gente proporciona a ele uma experiência, a gente dá uma consultoria, Exato. né, para o nosso cliente. Então, qual o local que ele vai, qual é o evento que ele vai, tudo isso aí. E as Aí a pessoas- gente começou a mergulhar, né? Desculpa. Não, Nesse mundo da alfaiataria agora. Como é que a gente vai Muito romper? Como é que a gente vai ampliar esse nicho? A gente não pode ser mais um vendedor de roupa. E entrou toda essa pesquisa de mercado, todo esse mundo pra gente ofertar ao cliente a mesma qualidade que a gente já tinha nos calçados, mas também não só isso. A gente queria ofertar mais, que era a consultoria, porque é uma dor do homem. Uhum. Hoje a maioria dos homens, ele não sabe o que se vestir. O que é que eu vou vestir? Pra qual ocasião? Qual é a cor que combina? Qual é o dress code ideal, né? É verdade. Cada ocasião tem um código Exato. de vestimento. Né? Exatamente. Então, assim, tem muita gente que não tem essa noção. Aí vocês prestam também esse serviço lá, né? O pessoal chega lá, você faz uma sondagem pra saber Isso. tal, pra poder direcionar lá o Temos estilo já de tudo acordo. na loja, desde o casual ao executivo. E todos os nossos Perfeito. consultores, eles são treinados para Treinados. ser esse, Mas esse personal isso shopper. não aconteceu no Sumaré. Não. Isso foi. Você sai do Sumaré e vai pra onde? Pro mundo Mundo plaza Plaza. empresarial. E eu queria Aí fazer você só vai uma pro mundo- interseção nisso, que é, por exemplo, a importância de você ouvir o seu cliente. Sim. Né? Porque se você se engessasse mais uma vez, porque o cliente não estava só enxergando o potencial de vocês e falando assim, aqui já não dá mais para você. Não era somente enxergando o potencial, mas talvez aquele cliente não queria mais ir pro Sumaré. Sim. Verdade. Ele não queria parar o carro ali, entrar naquele shopping, por mais que a experiência da JO seja incrível, mas ele já não queria mais entrar naquele shopping Verdade. comum. E não era o nível, né? Então ele de, tava tipo, assim, ó, eu enxergo o potencial neles, mas eu quero continuar vindo. Então, gente, vai para outro canto. Eu preciso ir pra verdade, outro lugar, sabe? verdade, Eu preciso verdade. preciso parar meu carro em outro lugar. Isso aí. Aí E a você sua vai pro loja mundo- tem que estar estrategicamente posicionada onde o seu público está. Aí você vai pro Mundo Plaza, que na época eu trabalhei lá, era o metro quadrado mais caro de Salvador, pô. Uhum. Você tava lá, você sai lá de um espaço de 4 metros, vai, aí já dá um all-in pra ir pro Sumaré, que já foi um... Você chega lá pra inaugurar sem gasolina pra voltar. E aí você sai dali e vai pro metro quadrado mais caro de Salvador, que é o empresarial mais caro de Salvador, é o Mundo Plaza, Mundo Plaza. que é onde você tá hoje. Isso. E foi lá que aí vocês abriram pra Lá veio a virada de chave, literalmente. Nós fizemos todo o rebrand da marca. Todo. Aí o sai do JO Calçados, como o nome já limitava, né, o nicho. Uhum. A gente falou, não, tem que ampliar. A marca era Jonatas Oliveira, então a gente vai padronizar agora geral como Jonatas Vocês Oliveira. tiveram alguma preocupação em usar o nome Jonatas Oliveira?
Não. Ou alguém falou alguma coisa para algum balde de A gente água? recebeu alguns clientes que falaram. Porque hoje muita gente usa grifes que são nome dos É. fundadores. A gente recebeu, mas de forma positiva. Positiva. Ah, perfeito. Eu tô falando de pessoas muito bem sucedidas, que é no Sumaré, e falava assim, Clientes rapaz, nossos. cliente nosso, rapaz, vem cá, tá na hora de tirar o J.O. calçado já. Aí foi falando de grandes grifes que tem, Exato. e leva o nome do dono. Exato. Falando de tal. E por que não Jonatas Oliveira? O que é que tem diferente de vocês? Eu na minha mente, Uau. muita É coisa, muito né? interessante isso. Mas ele não tem diferença nenhuma. Aham. Todos eles um dia teve que começar. Perfeito. E nessa brincadeira eu quero deixar um abraço para os nossos clientes, É. porque nós temos os melhores Os clientes, melhores, clientes que realmente acreditam, vestem a camisa da nossa marca e nós estamos aqui por conta deles. Todos esses insights e essas motivações vieram através dos nossos clientes. Caramba. Cara, E é lindo você usar um produto que você conhece a história, né? é isso. É surreal. Aí vocês se mudaram pro Mundo Plaza quando? 2022? 22. 2022, isso. Tá. E aí lá vocês ampliaram a alfaiataria. Uma... tudo. Fizeram o rebrand da A marca. casa do literalmente, homem moderno. a casa do homem moderno. É o cara que quer estar moderno, que tá bem vestido. Ele tem que ir ali no Mundo Plaza e tem que estar lá. Amigo, isso estilo pegou Jonathan tanto a Oliveira. casa do homem moderno, a casa do homem elegante, que em alguns lugares que eu passo, pessoas falam que nem você. Perfeito. Né? E falam assim, rapaz, eu preciso ir lá, na casa do homem moderno, na casa do homem elegante. E de fato é. Né? De fato é. A gente vem fazendo um trabalho bem diferenciado. Em Salvador tem várias lojas e lojas boas, né? Produtos bons também, mas a experiência, a nossa qualidade e a consultoria prestada pela Jonatas Oliveira, você não vai encontrar. Tá, você falou 3 coisas. Me diga aí uma coisa que você acha que é o maior de todos. Eu quero saber qual é o maior diferencial, velho, da Jonatas Oliveira. O maior, assim, você fala assim, ó, isso aqui é o diferencial que talvez meus concorrentes eles não tenham. Amigo, é a experiência que a gente proporciona para o nosso cliente. Hoje, assim, a gente não oferta só um produto de qualidade, né? Com durabilidade, com autenticidade, Isso. mas a gente proporciona ao nosso cliente uma experiência. Ao longo dessa década, a gente vem potencializando a imagem de milhares de homens. Pessoas que mudaram seu resultado, mudaram a forma com que as pessoas enxergavam, simplesmente quando mudaram o seu posicionamento através da forma de vestir. Perfeito. Então, esse é o nosso propósito, né, amor? Propósito, com certeza. Produto de... Desculpa. Não, fique tranquilo. É porque produto de qualidade todo Exato. mundo tem, é obrigação, Exatamente. sabe? Isso você... Rede social todo mundo tá. Todo mundo, vocês não encaram isso como, isso é interessante, você não encara Sim. isso como diferencial. Não, Pô, se eu vendo o meu produto, ele tem que ser de qualidade, ele tem que ser, mas a experiência, a transformação que você gera não é comprar uma roupa, Sim. é transformar uma pessoa, a exato. identidade dele, é reforçar Sim. quem ele quer. Acho que isso Além da experiência, é você estar atento às tendências do mercado e ter aquelas peças assertivas. Então, um exemplo, a gente trabalha com peças exclusivas. É um outro diferencial nosso. Quando a gente traz um lançamento de um calçado, enquanto muitas lojas mandam produzir 200 pares do mesmo 300 pares, eu vou e mando fazer 17 pares só daquele modelo. Um 37, um 38, Quando dois manda fazer com o 39. nome do cliente. Aí a exclusividade Aí fora da aí é curva. fora do céu. Então, essa é uma produção que eu tenho o nosso ateliê, onde o nosso artesão faz dentro das medidas do nosso cliente. Sob medida. Sob medida. Então, tem cliente que é um pouco mais baixo, quer ganhar mais 6, 7 centímetros. O sapato é desenvolvido com a altura que o cliente quer, com a assinatura do cliente. O cliente escolhe o couro, o cliente escolhe o modelo. Então, é uma peça, de fato, única e exclusiva. Daqui a dia a Jonathan tá levando as pessoas pro Pantanal. Ele fala, Rapaz. Ó, aquele couro, Inclusive, nós temos uma parceria com o Curtume, que eles trabalham com peles afrodisíacas, peles licenciada e Sim, credenciada pelo IBAMA, né? Certificada. Só que muda tudo, né? Nós fazemos também. Com esse tipo de material, né? É outro nível. É um investimento, É um mas é algo investimento. exclusivo, né? A gente faz.
A gente faz. Em breve vocês vão ver. Ó, A gente divulgando aí. vocês fizeram lá uma dúvida minha. Que eu conheço, ele é meu amigo. Vocês fizeram o de Pablo lá. O de Pablo é exclusivo pra ele, é dele. É, o do Pablo é o seguinte, o modelo, aquela proposta Tassel Lofer, é uma proposta que é uma tendência hoje europeia, né? Então, foi um dos calçados que a gente mais viu os homens utilizando na Europa agora. Sim, A gente atemporal. participou da maior feira de moda masculina do mundo, Cara, que é em Florença, Eu vi. na Itália. Então, tipo assim, de 10 homens que a gente encontrava, 9 utilizando o mesmo sapato. Foi aquele do evento, não foi? O evento. Isso aí. E aí, o que acontece? Quando eu trouxe a ideia para Pablo, era algo que Pablo já queria, aquela proposta de calçado. Só que eu sabia que ia pegar, muita gente ia querer aquele estilo. Mas qual é a exclusividade do Pablo? A cor, só ele vai ter aquela cor Do de solado, sapato. O solado na cor vermelha. Porque tem um sapato de mulher, um sapato altamente famoso, Sim. que o solado é vermelho. É. Se eu não me Esse engano, é o não é nome, italiano, é italiano, acho que é italiano. O vermelho remete ao luxo, né? É o luxo, remete ao luxo. É. E aí, todos os calçados de Pablo, a cor dele é única, só ele vai ter. E o solado de todos os calçados dele é vermelho. Todos. É? E a interna também é a mesma cor de todos. Então é algo exclusivo. Representa o tapete vermelho, É. né? Ele tá andando Isso. sempre no O tapete mesmo vermelho. calçado do Pablo ninguém vai ter. Agora mesmo estão produzindo aproximadamente os 15 pares para ele. Todos solado vermelho. A identidade dele. É a identidade Ele é dele. muito preocupado com isso. A última vez que eu encontrei com ele no show, cara, eu lembro que o sapato dele era surreal. Não, né? ele. Ó, eu lembro que a minha esposa Ele é olhou assim e apaixonado. falou assim: olha o sapato de Pablo. Era um negócio assim, meio que fora da cor, já tem tempo isso. Ele tem muito bom gosto. Então, ele tem muito bom gosto, rapaz. Não, e uma Na- coisa que ele me falou me marcou. Eu sempre peço a todos os nossos clientes um feedback, né? Dos nossos produtos, pós-venda. Isso é muito importante também. E aí eu sempre vinha buscando dele um feedback, que ele achou dos calçados. E ele me respondeu isso aqui. E aí... Cadê? É áudio? Se for áudio, bota aí no Não, microfone. não é áudio, não. Ah. Ele botou aqui, ó. Irmão, não tem nem o que falar. Os sapatos são os melhores do Brasil. Confortável demais. São tops em tudo. Resumindo, de lá pra cá, já veio vários pedidos. Eu Além queria- de ser algo exclusivo, é algo com muita Eu queria qualidade. complementar sobre o diferencial, o maior diferencial que vocês falaram sobre experiência. Aí Sim. eu quero acrescentar o seguinte, não só experiência, mas por ser Jonathan Oliveira. É isso Por aí. ser o casal, né? J.O. É casal Casal JO. JO. Inclusive, a mentoria, É. a mentoria, ela que idealizou isso aí. Estamos desenvolvendo esse projeto, né? Depois de tantas pessoas estar falando, nossa, vocês nos inspiram, eu queria muito aprender como é que eu faço para trabalhar em casal, desenvolver com meu Isso. marido. Ambos nós temos um perfil, né, de empreendedor, empreendemos, mas a gente não consegue ali ter sucesso trabalhando juntos. E aí eu falei, não, esse ano eu acho que a gente pode contribuir na vida dessas pessoas, Sim, então a claro. gente vai criar esse projeto, Casal JO, e a gente vai começar Projeto. com palestras, mentoria, para ajudar também, assim como a Perfeito. gente teve sucesso, né? A E gente já tem começou 18 sábado anos. agora, a gente já starta, né? Vamos palestrar, né? de um evento de um amigo. Eu já legal. palestrava, ele palestrava separado, agora a gente Junto. vai juntar. E assim, né, que a gente fala muito para alguns, aconselhando alguns casais que prendem junto. Tem dia que a gente vai de casa até o Mundo Plaza na nossa DR, quebrando o pau dentro do carro, irmão. É isso. Sim. O ponto de vista dela, do meu. Que é comum de todo casal, É, né? Chega no Mundo Plaza, estaciona o carro e ela falando. Eu aqui, meu Deus do céu. Acabou. Respirou. Respira Dá fundo. um beijinho e vamos É, nessa. vamos Agora descer. vamos lá. Chega no empreendimento, no nosso comércio, como se nada tivesse O acontecido. casal profissional, né? Perfeito. Perfeito. Vocês têm que ensinar isso mesmo para É. as pessoas, porque Pra não misturar, né, as coisas. Tem gente exato, é que... muito difícil isso, porque geralmente a mulher dos casais que vêm aqui é a mais sensível, né? Porque isso é natural. Sim, Da anatomia sim, feminina, sim. a mulher é mais Sim. sensível. Por isso que quando a mulher se junta com o homem no negócio, o negócio decola, Verdade. né? Decola porque a mulher tem essa sensibilidade, se olhar. É. O homem não, o homem é força, é brutalidade, é visão, é aquela coisa de fazer, e a mulher é a delicadeza ali por trás, né? Você vê que sua história é muito bonita, né? Tô voltando aqui, você lá na fábrica,
com os únicos R$800, depois de ter passado por tudo aquilo ali, você vai e liga pra sua mulher pra chancelar, e se você não tivesse a pessoa que te desse esse apoio, irmão, talvez você... Não tinha chegado. Não, você não tava aqui, porque... Não, e é o que precisa. É. A mulher precisa entender o papel dela, o homem precisa entender o papel dele, Sim. e se os dois se juntam como vocês fizeram, Exatamente. meu amigo, não tem Uma como. potência, né? É potência. Verdade. E verdade. eu vou incentivar vocês e cobrar vocês isso aí, porque Vocês eu já tô precisam fazer dentro, isso. tá? Já tô dentro desse projeto aí. Que legal. Minha esposa também, ela é empreendedora, empresária, ela tem um estúdio de pilates e uma clínica Sim. de fisioterapia, né? Sempre ali low profile ali, fazendo ali, um crescimento do negócio bem bacana, de forma orgânica, só que Sim. agora ela tá começando a entender o Que legal. despertar dela, tá participando mais de eventos, está conectada mais com empresárias, Sim. né? E aí, anteontem, ela mandou uma foto de uma sacola e fez assim, ó, tá aqui o look do Ecossistema Business Day, né? Que a gente tá Maravilha. trazendo, Lázaro do Carmo, inclusive. E ela fez, tá aqui o look, ó. A mulher do fundador do ecossistema. Oh, que legal. Agora eu vou Isso. aparecer, agora eu vou estar junto Que com legal. você. Chega, me Parabéns, arrepio. parabéns. E eu E é falei isso assim, você não mesmo. sabe o quanto que isso aí é resposta de oração, da gente Que estar legal. junto. Sim, sim. Porque, de fato, quando a gente se compromete a fazer algo, a gente consegue construir algo bem bacana. Mas se a gente estiver dentro de casa, Não, uma aliança com que tá junto na certeza. mesma visão, Vocês se tornam imparáveis. explode, exatamente. É melhor serem dois do que um, né? Porque Isso aí. quando eu um não cai, tomo o outro se decisão cansa, o outro sozinho. levanta. A gente Sim. sempre toma junto, em conjunto. E tem muitos... Eu sou um cara muito Eu detalhista. vou mandar foto pra ela também, assim, ó, com a sacola da J. Ah. Não vai ver meu Aí. Eu sou muito detalhista nessa questão de conteúdos, o que a gente vai divulgar, o que a gente vai postar. Mas antes de eu postar qualquer coisa, da equipe postar, passa também por ela. A visão, né? Às vezes a mulher tem capacidade de enxergar o que a gente não tá enxergando, Com os detalhes. certeza. Então a gente faz essas divulgações tudo com Muito autorização da Muito bom. chefa. Eu acho assim muito possível, né? Você ter sucesso empreendendo juntos. Não significa que todo casal tem que empreender Sim, junto ou estar juntos. ali no mesmo negócio. Isso foi Aham, uma sim. opção nossa, né? Foi um sonho nosso. Mas ambos podem se completar e ajudar um ao outro a crescer profissionalmente também, Uhum. né? Uma das maiores dificuldades é justamente essa, a comunicação. Perfeito. O erro na comunicação, Exato. tanto no casamento quanto no profissional, né? Se você está lá em sociedade, você precisa ter uma comunicação clara, uma comunicação verdadeira, porque tem muita gente que tem muito tabu quando se trata de dinheiro, de Uhum. financeiro com o casal, né? Com É, o cônjuge. Verdade. Esconde ali, não quer prestar a conta, e quando a gente entende que o dinheiro é da família, Uhum. você não tem nada do que esconder, né? É. Então, quando você tem essa comunicação assertiva, como você tem essa comunicação clara, quando você, dentro da instituição, do seu negócio, você consegue desempenhar bem os papéis, entendendo que ali é o profissional, que cada um tem o seu cargo, cada um tem a sua função, Isso. cada um tem os seus papéis ali dentro, você consegue já resolver ali 50%, 70% dos Perfeito. problemas. E Perfeito. entender que o pau vai quebrar, que é Necessário, natural, mas o pau é. quebra pro crescimento e que... Pra amenizar as Todo guerras social. em casa, é só deixar o cartão de crédito na mão. Ah, aí tá é. tudo resolvido. Você quer soltar o cartão aqui? Toma, vai, tá bom. Brincadeira, Casal Érica. maravilhoso, muito bacana, né? Vocês estarem aqui junto com a gente. Vocês já foram para algum outro podcast e tiveram a oportunidade de contar essa história assim na A gente íntegra? participou de um recente, Recentemente. mas assim, Bacana. acredite, é tanta história Aham. que muita coisa que a gente falou nesse podcast não deu pra falar no outro. No outro. Perfeito. Entendeu? Eu Tem deixei a muitos gente seguir detalhes, aqui tem muitos porque detalhes. é muito importante, de fato, a gente conhecer a história na Sim. íntegra, porque muitas das vezes o que o empresário precisa é de inspiração. Isso. Né? E aí você poderia trazer aqui várias técnicas de venda, de Isso. experiência, mas, cara, às vezes tem um empresário ali que tá precisando somente de se inspirar, de entender que pessoas que vêm do mais baixo que ele conseguiu alcançar, né? E aí eu quero já deixar na mesa aqui, com câmera ligada, comprometimento, uma dobradinha, né? Pra gente poder voltar aqui e aí falar Oh. realmente sobre dress code, Vamos. sobre imagem, Vamos sim. sobre o homem estar ali, né? Elegante no front dos seus negócios, do seu business, né? Então esse episódio aqui hoje foi interessante pra gente conhecer a história, né? E vocês se conectarem cada vez mais com esse casal, né? Com
com esse empreendimento, né? E para a gente poder se encaminhar para o finalzinho, eu queria saber do Jonathan, qual a importância dos dois, na verdade, mas qual a importância do homem, do empresário, do empreendedor, ele estar alinhado para os resultados no negócio dele? Amigo, primeiro que a forma como nos apresentamos tem um poder para fechar ou abrir portas, né? Uhum. Então, quando a gente chega em um local, uma reunião, um local, uma ocasião importante, é menos de 7 segundos, de 3 a 7 segundos para que alguém possa formalizar uma impressão a nosso respeito. Uhum. Então, eu sempre falo isso aí. A forma como nos apresentamos tem muito poder, ou positivo ou negativo. E o negativo, dificilmente, ele é modificado, é mudado. Entendeu? Então, quando você chega e se apresenta de qualquer forma, aquela primeira impressão negativa, ela vai prevalecer. Tem muita gente que tem tudo para avançar os seus negócios, ter sucesso em suas respectivas funções, mas não avança, não prospera, não evolui justamente pela mentalidade fechada no quesito de se apresentar melhor. Uhum. Eu estava ouvindo, já tem mais ou menos 2 semanas, até falei isso no Instagram, uma jovem que foi participar de uma entrevista de emprego e quando chegou na sala, a pessoa que estava responsável por selecionar as pessoas e direcionar para entrar, para participar da entrevista, mandou que ela se retirasse. E quando ela perguntou o porquê, a pessoa disse simplesmente a vestimenta dela não condizia com aquele ambiente. Uhum. Então, uma oportunidade que ela tanto esperava e precisava, ela E talvez era capaz de era assumir. capaz. Uhum. E, olha, até fiz questão de anotar. Isso aqui é um detalhe muito importante, porque 55% é a sua aparência, 38% a sua postura e 7% é o seu conteúdo. Então, o mínimo é o seu conteúdo. A forma como você se apresenta. Ser bom é importante, mas parecer que é bom de fato é mais ainda. Então, quando tem um casamento, você se apresenta bem, sua postura é boa. E quando você abre a boca, que é só depois que você abre, que fala e que é uma conexão, aí é uma explosão, muda tudo. Então, eu sempre falo isso. A forma como nos apresentamos tem um grande poder, ou positivo ou negativo. Então, hoje os negócios são fechados, queira que não. Isso vai muito da forma como nós nos apresentamos. Perfeito, perfeito. É Isso aí. E aí a gente não teve resposta, vai ter dobradinha? Vai ter. Vai ter Vai dobradinha. ter. E a gente faz um negócio bem dinâmico. Vamos Sim. lá, Jonathan, tô Eu indo vou pra trazer um evento. pouco da loja pra cá pra fazer a consultoria Pô, aqui massa. ao vivo. Nossa. É isso aí. Vai. Como ir pra determinado Mais uma evento. vez o cara surpreende, velho. É isso aí. Porque eu ia fazer algo diferente, tipo assim, fazer perguntas, ó, Não, vou ele pra já vai tal pra- evento, Não. tal evento, o que é que eu coloco? Ele ia falar e ia passar, sei lá, na imagem, ia passar os dress code na edição, mas não, vai Vamos fazer na ao hora. vivo. Pô, É isso aí. caramba, hein? Vamos lá. Vamos Gente, ó, demais. gratidão, né? Pra mim, pra minha esposa, é uma honra estar participando. Mais uma vez eu reforço isso aqui porque vocês têm feito um trabalho incrível. E eu preciso, como empresário, estar conectado. Perfeito. Eu quero ter a honra. Não sei se tem, Perfeito. não sei se tem espaço Perfeito. nesse Tem. ecossistema pra gente, mas vai ser uma honra participar desse ecossistema que tem tomado o Nordeste, logo, logo, o Brasil também. A Perfeito, força cara. de vocês no empreendedorismo é incrível. Você, o Sandro, o Menandro, que eu acompanho também, estão de parabéns, viu? Que Deus continue Obrigado. abençoando. E a gente Amém. queria estender o convite. A gente vai fazer o evento dia 25 de outubro aqui no Ecossistema Business Day. Eu queria muito que vocês estivessem lá presentes. 25 de outubro. 25 de Estaremos. outubro vai Fechou. ser um Tamo sábado. junto, Vai Estaremos. ser Tamo aqui no Aqui. hangar. Vai ser aqui Hangar? no hangar. A gente tá trazendo o Lázaro do Carmo, o André Cardoso, que ele é o diretor de expansão da Wise Educação, um cara que trabalha há mais de 30 anos ao lado do Flávio Augusto, que ajudou a construir o Império. Ótimo. Ele vai vir também, vai ter o Sandro. falando honra, sobre que posicionamento, honra, Vai que ter o honra. Menandro, vai ter o Gão lá. Vai ter o Gão lá Então, como mestre de mestre de cerimônia, Isso dando é o show sensacional. dele. Como sempre. Vou estar com vocês. E ter Vamos vocês estar. aqui Vamos. vai ser pra gente uma honra também. E como é uma honra também estar aqui com vocês. E ainda, você vê, né? Eu comecei a te seguir, comecei a te acompanhar. O Gão falou, achei muito top. Já fiquei encantado. Mas quando você escuta a história do cara, A gente se conecta muito com as histórias. exato. Né? vocês dois, velho, vocês são perfeitos. Eu acho que Deus, ele não faz nada errado. Ele realmente preparou vocês esse tempo todo nessa jornada que vocês passaram aqui pra vocês chegarem onde vocês chegaram. E outra coisa,
né? Você nem chegou ainda. Estamos na Você metade tá- do não, Não é caminho. nem a sombra do que está Você por tá vir, pô. começando, É. porque a preparação que vocês tiveram foi uma preparação fantástica por Deus. Então, parabéns por vocês não Deixa desistirem. eu mostrar uma foto E pra vocês vocês aqui precisam- rapidinho, quando tudo começou. Aí, ó, o sapato vermelho ali. Caramba, Aí. mano. É você, José? Aqui, quando tudo começou. Pronto, Olha essa foto aqui tinha vai mandado pra na edição aí. Olha lá como Foi, tudo começou. aqui eu tinha acabado de chegar de viagem com os 8 pares de sapato. Nossa. Caralho. Só reforçando, 2 pares era meu e 6 foi onde tudo começou. Cara, Hoje, isso aqui é muito importante falar, que hoje nós temos clientes em todos os estados do Brasil e em 5 países, tá? Cara. Uau. Enviamos para França, enviamos para Estados Unidos, temos mais de 15 clientes nos Estados Unidos, Portugal, Inglaterra e na Itália. Caramba, Ah, isso aí. parabéns, meu irmão. Parabéns, vocês são demais. fantásticos. Como casal, como empreendedor, como tudo, velho. Enfim, Gratidão. E é uma honra estar sentado aqui e poder escutar toda essa história. E você que está em casa, imagine a honra. Imagine, a gente trouxe um casal aqui, eles poderiam estar no negócio deles, poderiam estar fazendo outras coisas. Estão aqui, né, contribuindo mais com você. Né? Então você não pagou nada pra estar aqui, cara. Simplesmente você vai passar 1h30 aqui ouvindo o que é de Exato. verdade empreender e se inspirar com um casal que tinha tudo pra desistir, pra dar errado e Tudo tá pra aqui dar no errado. maior sucesso. Uhum. O cara que os artistas ficam atrás, o cara que tem uns produtos que todo mundo quer, enfim. Então, Show demais. a E gente pra tá aqui gente... há 170 170 episódios, Olha exatamente. E pra gente finalizar, uma dinâmica que acontece em vários podcasts, né? Que é bem clichê, que é finalizando, vocês deixarem uma mensagem, né? Inclusive tem um podcast bem famoso que ele finaliza assim, cara, você vai ter a oportunidade de mandar uma mensagem para 8 bi de pessoas entenderem essa mensagem, é a única oportunidade que vocês têm, vai ecoar em todos os lugares essa mensagem. Qual é a mensagem que vocês passariam para essa pessoa? Eu sei que a audiência aqui é muito grande, muito importante. Muitas pessoas que já empreendem estão aqui conectadas, pessoas que desejam também empreender, iniciar algo, estão aqui. Então vocês estão diante de um jovem sonhador, um jovem que veio literalmente do zero, não teve um pai, uma mãe que pudesse investir no sonho, mas com pouco que tinha, com pouco que startou o negócio, sempre se dedicou o máximo, sempre colocou amor no negócio e sempre teve uma visão do futuro. A dica que eu deixo para você, não desista dos seus sonhos. E você que pretende iniciar algo, não precisa esperar que o extraordinário aconteça para você startar. Comece com aquilo que você tem, que na sua visão não é nada, é pouco, é mínimo, mas experimente startar colocando ali amor, dedicação e, claro, Deus acima de tudo. O resultado não vai ser diferente. Com certeza será um grande sucesso. Perfeito. Deus abençoe, um forte abraço. Tem uma coisa para falar E a também? Jamile? E o que eu quero dizer também para vocês é não desista. O segredo é você continuar. Quando as portas se fecharem, você mesmo assim resistir e dar o próximo passo, que com certeza vai chegar na vitória. Isso aí. Uau. Isso aí. Fique aí com esse barulho. Durma com esse barulho. Agora, meu amigo. Isso aí, meus amigos, um grande abraço, uma honra ter estado aqui ao lado de vocês, toda a audiência. E é isso aí, deverzinho de casa, curte esse episódio, comenta o que você achou desse episódio. Se quiser mandar alguma pergunta pro casal, manda aqui embaixo que a gente vai se encarregar de mostrar para eles, escolher pedir para eles mesmos responderem. E é isso aí. Estamos E quem não juntos. acompanha o nosso Instagram, né? Perfeito. Vou deixar aqui a deixa também, como empreendedor Perfeito. visionário. Verdade. Ó, vai lá, @Jonatas Oliveira OFC. OFC de oficial. E acompanha o nosso trabalho lá. Vai lá. Perfeitamente. Um abraço e até o próximo episódio.